que a tropa de elite entra em ação aí no Mengão? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Então, Flavinho, sobre o começo de temporada do Flamengo, a gente vem repetindo que será um começo muito intenso, levando em consideração a importância dos jogos, sobretudo o início do Campeonato Brasileiro, que eu repito, vai ser a principal competição, novamente a prioridade do Flamengo junto com a Libertadores nessa temporada. Bom, o elenco principal se apresenta no dia 12, ou seja, obviamente no dia 11 será a garotada. E eu não acredito no Flamengo botando o time principal, por exemplo, no clássico contra o Vasco da Gama, no dia 21 de janeiro. Talvez no dia 25 de janeiro, no clássico contra o Fluminense, a gente já comece a ver ali alguns jogadores do elenco principal. Porque a final da Supercopa é que dia mesmo? Dia 1º de fevereiro. Então ele deve jogar uma partida, pelo menos, só que com o time principal, que deve enfrentar o Corinthians. Ou vai estrear na temporada da final da Supercopa? Não tem que ser a Supercopa do Brasil. O foco é o início do Campeonato Brasileiro. Mais do que a Supercopa. Porque o Flamengo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E já é um jogo muito importante. E a gente sabe que 3 pontos no Campeonato Brasileiro vão fazer a diferença futuramente lá na reta final. Então, o foco principal do Flamengo é nesse início. O Flamengo tem que se preparar para esse início do Campeonato Brasileiro e aí vem a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro e depois ainda tem uma Recopa Sul-Americana, que é um título importante, internacional, e tem uma boa premiação também. Além de renda, porque é jogo ida e volta, Maracanã vai receber o segundo jogo, ou seja, provavelmente casa lotada. Então, mas assim, você defende um time alternativo na final contra o Corinthians? Não defendo o time alternativo. Eu defendo o foco ser o início do Campeonato Brasileiro. E assim, a Supercopa está ali, mas acho que a pauta principal para o Flamengo não é a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. A pauta principal é o início da rodada, o início do Campeonato Brasileiro. 28 de janeiro contra o São Paulo. Acha mais importante? Não é mais importante, é muito importante. Porque 3 pontos fazem muita diferença. Mas o outro vale título, Venê. Nessa eu não estou concordando contigo. Mas a questão não é priorizar um ou outro, Flavinho. A questão é o seguinte: o foco tem que ser o início do Campeonato Brasileiro e não a Supercopa do Brasil. O que eu estou defendendo é o seguinte: o time principal ele tem que estrear na temporada antes da Supercopa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu estou contigo. Entende a situação? Se você fosse o responsável pelo planejamento aqui, você colocaria quando o time principal? Então, já nesse clássico contra o Fluminense? Eu botaria contra o Fluminense. Já pensando no esquenta para o início do Campeonato Brasileiro e aí, obviamente, a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Esse ano vai continuar sendo a prioridade? O Brasileirão, ano passado, o BAP deixou claro, mas com a conquista do título, você acha que continua? O foco é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que continua por ser uma questão cultural na cabeça dessas pessoas que hoje estão comandando o Flamengo. Inclusive, o José Boto, que é um diretor português, lá na Europa é muito comum você priorizar a competição nacional. Tanto é que em 2019 o Jorge Jesus levou um susto em relação a isso. Pela cultura aqui no futebol brasileiro, por muitas pessoas priorizarem as competições de mata-mata, como Copa do Brasil e até mesmo Libertadores. Então, assim, lá na Europa é comum você priorizar o campeonato nacional. As ligas, né? Exatamente, chamam, né? As ligas, exatamente, como eles chamam. E o BAP, o atual presidente do Flamengo, sempre também mencionou a importância de ganhar Campeonato Brasileiro. E assim, sejamos francos, hoje é muito mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro a ganhar a Libertadores. Eu também considero. É muito brasileiro mais difícil até. É mais difícil. Só que a Libertadores, querendo ou não, é a principal competição no cenário sul-americano e também te dá a possibilidade de disputar o Mundial, algo que o Flamengo vem tentando aí em um passado recente de 2019 para cá. É o que falta para essa geração rubro-negra, digamos assim. Mas, querendo ou não, respondendo a sua pergunta, a Libertadores vai ser sim prioridade, obviamente junto com a Libertadores. Brasileiro e Libertadores. Exatamente. Como foi na temporada passada, e a Copa do Brasil, digamos, é a terceira opção ali. E a novela Flamengo e Caio Jorge continua, Venê. Parece que o Cruzeiro não está satisfeito com as investidas do rubro-negro, está pensando em acionar a FIFA por conta desse assédio, né? A tentativa de contratar, o Felipe Luiz ter ligado, parece que isso que irritou a diretoria do Cruzeiro. Você tem mais informações sobre essa polêmica entre os clubes? Quer dizer, a novela continua não na possibilidade do Caio Jorge chegar, acho que está descartado isso. Agora o Cruzeiro quer processar o Flamengo? Acho essa aí, Venê? Acho
curioso isso. Será que o Cruzeiro vai ficar espantado se o Zenit também acionar a FIFA? Porque eles também estão tentando a contratação de jogador que tem contrato, que no caso é o Gerson. Inclusive, a gente viu o pai do jogador indo até Belo Horizonte. Mesma coisa. É a mesma situação. Ninguém ligou pro Gerson do Cruzeiro. Exatamente. Não pode mais ligar pro jogador. Ninguém faz isso. O Tite não conversou com o Gerson. Gente, isso faz parte do Tite não ligou pro Cebolinha. Eu acho o seguinte, que existe assim, uma ótima relação entre as duas diretorias, Flamengo e Cruzeiro. Eu entendo se... Acho que não é tão boa essa relação. Não, é muito boa. É muito boa. A relação BAP, Pedro Lourenço, assim, é muito boa mesmo. É uma relação assim, os caras conversam. É uma relação boa. Eu entendo o Cruzeiro, entre aspas, ficar chateado com o Flamengo, mas faz parte do futebol. O Flamengo está interessado num jogador, o Flamengo sabe que o jogador toparia o contrato, até porque, questão de informação, o Flamengo ofereceu 4 anos de contrato para o Caio Jorge e um aumento salarial, assim, absurdo. Ele praticamente dobraria o salário dele do que ele ganha atualmente no Cruzeiro, que já é uma boa quantia. O Caio Jorge topou? Tem essa informação? O Caio Jorge toparia, mas o Caio Jorge não é um tipo de jogador que vai chegar... Confusão, né? Exatamente. Por exemplo, muita gente compara a situação envolvendo a Arrascaeta de 2019, só que é uma situação totalmente diferente. Em 2019, o Arrascaeta não se reapresentou porque ele tinha salário atrasado. E ele tinha uma ótima proposta do Flamengo, tanto é que aceitou, no fim das contas, a gente sabe o fim da história. No caso do Caio Jorge, ele não tem salário atrasado, ele tem uma ótima relação com a atual gestão do Cruzeiro. O ídolo ele da não vai torcida, brigar. Né? A questão é o seguinte, se os clubes se acertarem, beleza, ele vai. Ok, tá tudo certo. Mas ele não vai chegar lá, vai brigar, muito pelo contrário, se reapresentou normalmente. Agora, não dá para o Cruzeiro ficar chateado com o Flamengo por conta disso. Isso faz parte do futebol. Assim como o Cruzeiro está fazendo no caso do Gerson, Zenit, o Flamengo fez com o Caio Jorge e vai fazer com jogadores que a diretoria entender que pode tentar a contratação. Então faz parte. Agora, não vou dizer que assim, a novela chegou ao fim, porque, Flavinho, sendo bem sincero, assim, no sentido literal, não teve negociação, teve proposta. Em nenhum momento o Cruzeiro sentou à mesa com o Flamengo, beleza, vamos negociar a venda. Não, é basicamente, eu tenho uma casa, você me fez uma proposta. Eu falei, olha só te vendo essa casa aqui por uma quantia tal. Não tem uma negociação. Ninguém sentou à mesa e conversou, debateu. Muito pelo contrário. Nem foi à frente, né? Agora, o Flamengo fez 2 propostas, as 2 propostas recusadas, e o Cruzeiro botou lá o valor, 50 milhões de euros. Vai pagar, Flamengo? O Flamengo não vai pagar esse valor. Ô Ribas, se todo clube processar o outro porque alguém ligado ou técnico pro jogador, vai estar todo mundo processado, né? Porque atira a primeira pedra quem nunca fez. Não é normal isso no mundo do futebol? Com tua experiência, o Felipe Luiz deu um toque lá no Caio Jorge, vem que aqui o feijão é mais temperado, a torcida vai te badalar. É normal, né, Ribas? Ah, super normal. Assim, só que tem coisas que não são divulgadas, né? Isso acontece muito por trás das cortinas, né? Jogador que está interessado em participar, em ser contratado por um clube, está naquele trâmite de negociação, ele sempre liga para alguém do clube envolvido lá para saber como é que está o clima, isso, como é que né? Saber se tem alguns amigos que tem mais às vezes o próprio jogador, né? Exatamente, liga, o próprio jogador liga para outro jogador de lá, que já jogou, de repente já jogaram juntos em outros clubes. Como é que é a situação aí? Tá pagando em dia, tá certinho, o clima é bom, não é pesado? Como é que é a situação? Para facilitar também a ida dele até o clube. Isso aí acontece normalmente, não só com jogadores, jogador com jogador, mas jogador que liga para treinador, então algum assessor, para saber como é que é o clima ali. Isso aí é normal. Se for, o que você falou, se for processar todo mundo que entra em contato com todo mundo para tentar entrar no clube, ser contratado, vai sobrar uma chuva de processo. Né? É chuva de processo, Tem a gente montando o time do SBT, eu liguei pro Ribas, ele joga bola bem, jogador de meio de campo, me indicou um outro atacante, e tá tudo certo. Não foi processado, não foi processado. E quer um exemplo que aconteceu recentemente? Por exemplo, envolve o Vasco. O Besiktas, dirigentes do Besiktas, ligaram pro ex-volante Souza, que jogou com o Lucas Piton no Vasco da Gama. Souza. E os caras ligaram para saber, vem cá, como que é o Piton no dia a dia? Ele é um cara, como que ele é fora das 4 linhas? Comportamento, exatamente. Isso quem me relatou foi o próprio Souza, tá? Ele falou, beleza, os caras me ligaram, passei as minhas referências em relação ao Lucas Piton. Gente, isso acontece, faz parte do futebol. Não adianta um clube ficar chateado porque um outro clube tentou a contratação, que o treinador tentou. Gente, o Flamengo só iria fazer uma proposta ao Cruzeiro se soubesse que o jogador de fato aceitaria. Isso faz parte. Assim, certo? Não é. Certo não é, porque o correto é você ir primeiro no clube e depois ir no jogador. Mas a gente sabe que não funciona assim no futebol. Isso o Felipe Luiz já tem uma relação, né? Jogava há pouco tempo, tem uma proximidade com o Caio Jorge. Não vejo um grande problema nisso, a ponto, né, de virar um processo.
Ô Vene, ontem você falou aqui sobre o Flamengo estar procurando um novo centroavante, inclusive é um nome no exterior, em sigilo podendo ser negociado. Depois disso, muita gente se perguntou se o Flamengo pensa em dispensar o Pedro, se o atacante estaria sendo desvalorizado lá pelos próprios dirigentes do clube. Tem isso, essa procura por um centroavante, significa que o Pedro perdeu prestígio. A gente falou aí do Caio Jorge, aí tem o Marcos Leonardo, outra possibilidade, você disse aí um nome em sigilo que o Flamengo busca, centroavante no exterior. Como será que o Pedro está acompanhando isso tudo também? Olha, parabéns à produção, Igor, de verdade, porque isso é uma pergunta que está todo mundo se fazendo entre os torcedores do Rubro Negro e também pessoas que não torcem para o Flamengo, como se assim, o Pedro tivesse sido desvalorizado por conta desse movimento do Flamengo, como se fosse falta de respeito com o Pedro. A pergunta que eu faço é, por que nas outras posições o Flamengo pode ter 2 jogadores de altíssimo nível brigando por posição e na posição do Pedro não pode? Porque senão é falta de respeito com o Pedro. Não é bem assim. O Flamengo quer ter 22 jogadores considerados titulares. O próprio BAP disse isso. Então, se o Pedro não quer ter ninguém brigando por vaga com ele, que ele peça para sair. O Flamengo não está desvalorizando o Pedro por conta disso. O Flamengo só quer ter jogadores de altíssimo nível brigando por posição. Isso não é falta de respeito com o Pedro? Ou porque o Flamengo quer se desfazer do Pedro, o Flamengo quer negociar o Pedro? Não. O Flamengo quer ter um jogador à altura do Pedro, caso ele não possa jogar. E a gente está falando de um jogador que, em um passado recente, sofreu muito com lesão. A gente pôde ver o Bruno Henrique jogando improvisado, dizendo publicamente que não queria jogar naquela posição porque o Pedro não estava à disposição. Então eu não vejo nenhum absurdo a diretoria tentar a contratação, fazer esse movimento de contratar um outro centroavante, mesmo tendo o Pedro ali. O Flamengo não quer se desfazer do Pedro. O Flamengo apenas quer ter 2 bons jogadores nessa posição. Se o Pedro não se garante em brigar pela titularidade ou não ser titular, ele que peça para sair, mas o Flamengo não vai fazer esse movimento. E aí no Flamengo o sarrafo é alto, né, Ribas? Ele já tem o Pedro, que é um outro cara desse nível, um cara até que pode pensar em seleção brasileira, em disputar uma Copa do Mundo, porque fala em Caio Jorge, fala em Marcos Leonardo, atacante do exterior em sigilo, deve ser um grande jogador também, não se contenta só com um cara de seleção, que é 2. Você tá no grupo também tem que saber administrar, né? Porque como barrar um cara como um Pedro é meio complicado. Ou um Caio Jorge chegar, e aí? Quem joga? Quem fica no banco? Tem que o Felipe Luiz tem que mostrar essa habilidade, assim como em outras posições também. Assim, o que o Vene falou faz sentido, muito sentido, em relação ao Pedro, questão de não ter vaga cativa no time. É isso. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo se movimenta de forma estratégica nos bastidores e avalia com muita atenção a possibilidade de tentar a contratação de Karim Benzema. O clube entende que o cenário atual representa uma oportunidade rara de mercado, já que o atacante francês tem apenas 5 meses restantes de contrato e não demonstra interesse em renovação, o que facilita uma eventual saída. Dentro do Flamengo, a análise é de que a chegada de um jogador desse calibre teria um impacto imediato e profundo, tanto no aspecto esportivo quanto no midiático. A diretoria acredita que Benzema elevaria o patamar do clube de maneira significativa, trazendo visibilidade internacional e reforçando a imagem do Flamengo como protagonista no cenário global. Mesmo com a idade mais avançada, o francês segue apresentando alto rendimento, com bom condicionamento físico e capacidade comprovada de decidir partidas importantes. Internamente, o entendimento é de que Benzema agregaria liderança, bagagem internacional e qualidade técnica imediata ao elenco, qualificando o setor ofensivo e oferecendo soluções em jogos grandes. O plano do Flamengo seria oferecer um contrato de 2 anos, apostando na manutenção do alto nível de desempenho do atleta durante esse período. Outro ponto que pesa favoravelmente na avaliação é o fato de o jogador poder chegar sem custos elevados de transferência, já que não haveria necessidade de pagamento de multa rescisória. Embora o salário seja considerado alto, a diretoria rubro-negra avalia que o investimento se justifica diante do retorno técnico, comercial e institucional que um nome desse porte pode proporcionar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Benzema será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.